Bom, pessoal, a gente vai resolver o exercício 3, que ele fala: uma fita de DNA tem 2,5 nanômetros de espessura, enquanto um fio de cabelo humano tem em média 5 vezes 10 a menos 2 milímetros. Quantas fitas de DNA deveríamos colocar uma ao lado da outra para que essa nova espessura seja a mais próxima possível de um fio de cabelo humano? Então, a primeira coisa é transformar nanômetro para milímetro. Um nanômetro equivale a 10 elevado a menos 6 milímetros. Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar o 2,5 por 10 a menos 6. Quando ele fala de espessura, ele tá falando de diâmetro, tá? Então, isso aqui é um diâmetro e isso aqui é outro. Quando a gente fala, a gente quer saber quantos fios, né, de DNA cabem dentro do cabelo humano. Então, é como se eu fosse fazer o preenchimento dessa forma e eu fosse desprezar esse espaço que fica, esse espaço que eu vou colorir aqui, ó, que fica entre, quando você junta coisas redondas, fica um espacinho entre eles. A gente vai desprezar esse espaço, tá? Como se ele não existisse aqui. Bom, o raio é a metade do diâmetro, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem fórmula de área que considera o diâmetro. Acho que tanto faz, vai dar o mesmo resultado final, mas eu prefiro utilizar a com raio mesmo. Então, a metade de 2,25 de 2,5 é 1,25. E a metade de 5 é 2,5. Estão na mesma unidade, então eu vou fazer a área do maior, π vezes 2,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, sobre a área do menor. E aí, o interessante é que de cara, a gente já vai cortar o π, tá? Quando a gente eleva ao quadrado, na multiplicação, primeiro eu vou elevar esse número aqui, 2,5, então vou pôr aqui para fazer as contas, né, o cantinho do rabisco. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10, 12, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 com 5. Então, vai dar 625, duas casas decimais, 6,25. E a potência a gente multiplica, menos 2 vezes 2, menos 4. O 1,25 vai ficar 1,25 vezes 1,25. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 12. 5 vezes 1, 5 com 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 125 é 125. Vai ficar 5, 2, 16, 5, 1. 4 casas, certo? Então, vou contar 4 e pôr aqui. Opa, engoliu um número. 56,25. Menos 6 vezes 2, menos 12, certo? Bom, agora a gente vai fazer a divisão de 6,25 por 1,5625. Primeira coisa é igualar as casas decimais, aqui tem 4, aqui só tinha 2, então eu ponho zeros. E eu vou retirar essa vírgula. Bom, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Eu gosto de arredondar, tá? Quando a gente vai fazer multiplicação, assim, pra saber mais ou menos quantas vezes cabe dentro. Então, imagina que aqui é 60 mil e aqui é 15. Então, 15 mil caberia 4 vezes em 60. Então, eu vou testar por 4. Tô fazendo de caneta, mas o certo era fazer de lápis, que se não der certo, você apaga. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. 4 vezes 6, 24, com 25, vão 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Olha, deu certinho. Então, vai ficar 4.
E essa divisão de potência, eu conservo a base e subtraio as potências. Tomar cuidado, porque eu vou fazer menos 4 menos 12. Então, primeiro eu trabalho o sinal, multiplicação de sinal por conta do parênteses. Menos 4 mais 12. Então, eu tenho 12, devo 4, eu fico com 8. Então, 4 vezes 10 é a oitava. Se você quiser transformar isso, pôr os 4, 5, 6, 7, 8 zeros aqui, para ter uma noção, 400 milhões de fios de DNA cabem dentro de um cabelito. Então, ficaria, vamos dizer que visível, né? O DNA, se a gente pegasse. Nossa, é muito filamento, né? E é isso. Antes de terminar, eu vou dar uma dica de divisão. Tá vendo que aqui tá o quadrado e aqui também? A gente poderia ter feito isso de uma forma um pouquinho mais rápida, se a gente tivesse utilizado o seguinte: como a potência é a mesma aqui em cima e é uma divisão, se fosse outra operação não podia, eu poderia ter escrito isso assim, ó. E eu poderia fazer a divisão primeiro e depois a potência. Então, 1,25 cabe 2 vezes em 2,5, certo? Menos 2, menos 6, aí tomar cuidado de novo, porque menos com menos é mais. Ficaria 6 menos 2, que é 4. E depois eu elevaria. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Daria a mesma coisa. Eu acho que é mais fácil, mas pra não confundir, porque tem gente que acha que pode aplicar isso em qualquer coisa e não pode, tá?